Inteligência artificial, um termo que está em todo lugar, né? Parece que ela pode fazer de tudo, criar arte, escrever textos, até gerar rostos de pessoas que nem existem. Às vezes parece pura mágica, mas não é. E a ideia aqui é a gente desvendar um pouco de como essa tecnologia realmente funciona por debaixo dos panos. Para começar, já vou adiantar, aquele ali não era o Tom Cruise. Era o que a gente chama de deep fake. Uma criação de inteligência artificial tão convincente, mas tão convincente, que fica quase impossível dizer que não é de verdade. E é exatamente por isso que a IA de hoje em dia pode parecer quase uma bruxaria. Então que tal um pequeno teste? Será que a gente consegue mesmo diferenciar o que é real do que foi criado por um computador? Ok, temos aqui dois retratos. Um deles é uma fotografia de uma pessoa real, de carne e osso. O outro foi criado do zero por uma IA. A pergunta é, qual deles é o falso? Vou te dizer, a cada dia que passa, essa pergunta fica mais e mais difícil de responder. E a resposta? É uma pegadinha. Pois é, as duas imagens são criações de IA. E isso deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha. Como? Como os computadores aprenderam a fazer isso? Como é que eles criam algo tão convincente a partir do nada? Para a gente tentar desvendar esse mistério, vamos dar um passo para trás e começar com algo bem mais simples. A história do pato de borracha do famoso curso de computação CS50, de Harvard. A tradição lá no CS50 começou com um pato de borracha físico mesmo, onde os alunos explicavam em voz alta seus problemas de código para ele. Sabe, para organizar as ideias. Depois esse pato evoluiu para uma versão virtual, que só grasnava. Mas o grande salto foi quando, de repente, o pato começou a responder em inglês, virando um verdadeiro tutor de IA. A grande questão é, como eles fizeram essa mágica acontecer sem precisar escrever milhões de linhas de código? A resposta está num conceito chamado engenharia de prompt. É um nome meio chique, mas a ideia é super simples. Em vez de escrever código complexo, agora a gente basicamente conversa com a IA. A gente dá instruções para ela em linguagem normal, como se estivesse falando com uma pessoa. E olha só que sensacional. Essa aí é a instrução de verdade. O prompt de sistema que foi dado para a IA por trás do pato. Simplesmente algumas frases em inglês definindo toda a personalidade e o propósito dele. A tal mágica, no fim das contas, era só saber escrever um bom conjunto de instruções. Essa abordagem é uma mudança gigantesca em relação ao jeito antigo de fazer IA, que era todo baseado em programar um conjunto de regras super rígidas para cada situação possível. Vamos dar uma olhada em como isso funcionava. Pensa num jogo bem simples, tipo aquele breakout de quebrar os tijolinhos com uma bolinha. Como essa tabela mostra, a inteligência do oponente podia ser programada com regras muito básicas. Se a bola está na esquerda, a raquete mexe para a esquerda. Se está na direita, mexe para a direita. Super simples e eficaz, para um ambiente controlado. O ponto crucial é justamente esse. Essa lógica do se isso, então aquilo funciona super bem em cenários previsíveis. Mas o que acontece quando o número de possibilidades simplesmente explode? Vamos pegar o xadrez como exemplo. Existem mais de 85 bilhões de maneiras de jogar só os primeiros 4 lances de cada lado. É um número que nem cabe na cabeça. É impossível escrever uma regra para cada um desses cenários. A abordagem antiga simplesmente não dá conta. Então, os cientistas da computação precisavam de uma abordagem totalmente nova. A pergunta passou a ser, e se em vez de programar todas as regras, a gente pudesse criar sistemas que aprendessem sozinhos, mais ou menos como a gente aprende? E aí que entra o aprendizado por reforço. A ideia é bem intuitiva. A IA tenta fazer alguma coisa. Se o resultado for bom, ela ganha uma recompensa e aprende que aquele é um bom caminho. Se o resultado for ruim, ela leva uma punição e aprende a evitar aquilo. É pura tentativa e erro. Pensa nesse robô aprendendo a virar uma panqueca. Na primeira tentativa, a panqueca voa para o chão. Punição. Lá pela 15ª tentativa, ele já consegue jogar para cima, mas ainda faz uma bagunça. Melhorou, uma recompensa parcial. Depois de umas 50 tentativas, ele acerta um giro perfeito. Sucesso! Recompensa máxima. E o mais incrível, ele aprendeu sem ninguém ter programado exatamente mova o braço a 32 graus com uma força de 15 newtons. O motor que permite esse tipo de aprendizado são as redes neurais. A gente pode pensar nelas como uma espécie de cérebro digital, com milhões, às vezes bilhões de neurônios virtuais interligados. E assim como o nosso cérebro, essas redes aprendem identificando padrões, ajustando a força das conexões entre seus neurônios a cada tentativa, a cada acerto e a cada erro. Ok, então vamos juntar todas as peças.
Como é que esses conceitos todos se aplicam em ferramentas que estão no nosso dia a dia, como o Pato do CS50 ou o próprio ChatGPT? Essas ferramentas são movidas pelo que a gente chama de modelo de linguagem grande, ou LLM. Pensa nisso como uma rede neural que foi treinada com uma quantidade de texto que é difícil até de imaginar. Basicamente, uma fatia enorme de tudo que já foi escrito na internet. Mas a pergunta de $1 milhão continua no ar. O que um LLM realmente faz? Ele está pensando de verdade? Ele entende o que a gente está perguntando? E a resposta é, ao mesmo tempo, surpreendente e bem simples. No fundo, um LLM faz apenas uma coisa. Ele prevê a próxima palavra mais provável em uma frase. Com base nos bilhões de textos que ele já leu, ele calcula que depois da frase "o céu é", a palavra com a maior probabilidade de vir a seguir é azul. Não é compreensão. É um reconhecimento de padrões numa escala massiva. Só que, claro, um sistema que funciona só com base em probabilidade, por mais avançado que seja, está destinado a cometer erros. Ele não está buscando a verdade. Ele está buscando a resposta que soa mais correta, a mais provável. E isso nos leva a um fenômeno com um nome bem curioso: alucinações. É quando uma IA simplesmente inventa fatos, cita fontes que não existem ou gera uma informação sem pé nem cabeça, mas faz isso com uma confiança absoluta. Isso acontece porque ela está só juntando palavras que estatisticamente combinam bem, mesmo que o resultado final seja uma grande mentira. Essa ideia toda foi capturada de uma forma genial décadas atrás por Shel Silverstein nesse poema. A inteligência artificial é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa, transformadora. Mas assim como a máquina de dever de casa do poema, ela ainda não é perfeita. E ter em mente que ela funciona com base em probabilidade e não em conhecimento real é o que nos permite usar essa tecnologia incrível de forma inteligente, produtiva e, acima de tudo, segura.